O canal Cinecultura apresenta. Aos 50 anos, Leonardo DiCaprio finalmente admite por que nunca se casará. Hoje, vamos mergulhar em um dos maiores mistérios de Hollywood. Um que envolve fama, talento, beleza e uma ausência que ninguém consegue ignorar. Leonardo DiCaprio, celebrado por sua atuação impecável, desejado por milhões ao redor do mundo. Um homem que vive cercado de glamour, arte e mulheres incríveis. E mesmo assim, nunca se casou. Aos 50 anos, DiCaprio já teve relacionamentos com supermodelos, atrizes e mulheres influentes, mas todos terminaram antes de chegarem ao altar. O que muitos veem como uma escolha simples, talvez esconda algo muito mais profundo. E agora, pela primeira vez, Leonardo começa a deixar escapar o verdadeiro motivo por trás dessa decisão. Neste vídeo, vamos além da superfície. Vamos explorar sua infância, sua carreira meteórica, seus amores e entender por que esse homem, tão admirado, tão desejado, escolheu nunca dizer sim diante de um altar. Prepare-se, porque a resposta pode surpreender você. Um garoto entre dois mundos. Leonardo DiCaprio veio ao mundo em 11 de novembro de 1974, em Los Angeles, Califórnia. Desde o início, sua vida parecia dividida entre dois mundos. Filho único de George DiCaprio, um artista underground, e Irmelin, uma secretária jurídica, Leo cresceu cercado por criatividade, mas também por dificuldades. O casamento dos pais não durou muito. Quando ele ainda era um bebê, eles se separaram. Mas ao contrário de tantos casos em que a separação cria abismos, os pais de Leonardo decidiram manter-se próximos, literalmente. Eles moravam em casas vizinhas, ligadas por um jardim compartilhado, para que o filho pudesse circular entre os dois com liberdade e afeto. Era uma dinâmica pouco convencional, mas profundamente amorosa. O ambiente em que cresceu não era o mais seguro. Em entrevistas, Leonardo relembrou como sua infância foi cercada por pobreza, drogas e violência. Bairros como East Hollywood e Echo Park, onde passou parte da infância, estavam longe do glamour dos tapetes vermelhos que ele viria a pisar no futuro. Havia prostituição nas esquinas, brigas constantes nas ruas e um senso de perigo sempre presente. Mas em meio à dureza do cotidiano, havia algo que o fazia olhar para cima. Seus pais nunca deixaram de incentivá-lo a sonhar. Boêmios, sim, mas também visionários. George, seu pai, o expôs à arte, à literatura alternativa e até a quadrinhos experimentais. Irmelin, sua mãe, batalhava em múltiplos empregos para garantir que o filho tivesse o mínimo necessário para crescer com dignidade e liberdade de expressão. Desde muito pequeno, Leonardo mostrava sinais de que não era uma criança comum. Com apenas 2 anos de idade, subiu num palco durante um festival e começou a dançar sozinho, arrancando risos e aplausos do público. Aquilo ficou gravado na memória da família como o primeiro sinal claro de que o menino tinha carisma de sobra. Ele adorava imitar as pessoas ao redor, fazer vozes, criar personagens. Enquanto outras crianças brincavam com carrinhos ou videogames, Leo preferia observar expressões, gestos e depois reproduzi-los para divertir os adultos. Ainda criança, disse que gostaria de ser biólogo marinho ou ator, mas o palco o chamava com mais força. Entre os muros de uma casa simples e as ruas agitadas de Los Angeles, Leonardo DiCaprio começava a formar sua identidade. Um menino cercado de caos, mas guiado por pais que, mesmo separados, davam a ele a base de algo essencial: imaginação e liberdade para ser quem quisesse. E ele queria ser grande. Antes de brilhar nas telas do cinema, Leonardo DiCaprio enfrentou portas fechadas, salas de espera e uma indústria que não sabia bem o que fazer com aquele garoto enérgico e sonhador. Ainda adolescente, ele decidiu que queria ser ator, e não apenas como passatempo, mas como profissão. O problema? Hollywood é um lugar onde milhares sonham, mas poucos conseguem uma chance real. Durante mais de um ano, Leonardo e sua mãe bateram em agências de talentos, e as respostas variavam entre "ele é bom, mas" e sugestões questionáveis. Um agente chegou a recomendar que ele mudasse o nome para algo mais comercial. A proposta, Lenny Williams, para soar mais americano, mais vendável. Mas Leonardo recusou. Ele sabia quem era e tinha orgulho do nome que carregava. Uma homenagem ao gênio renascentista Leonardo da Vinci, escolhido por sua mãe enquanto admirava uma pintura durante a gravidez. Com o apoio incondicional do pai, que acreditava no talento do filho, ele seguiu tentando, persistente, mesmo diante das negativas. Foi um amigo da família que acabou abrindo a primeira porta.
Leonardo começou a fazer testes para comerciais. E não demorou muito para que sua energia, carisma e autenticidade chamassem a atenção. Aos 14 anos, conseguiu seu primeiro trabalho real, um comercial para os carrinhos Matchbox. Era o início de algo maior. Logo vieram outros anúncios, para marcas como Kraft Singles, Apple Jacks e Bubble Yum. Nada glamouroso, mas o suficiente para colocar seu rosto na televisão. Cada pequeno papel era uma oportunidade de aprender, de crescer, de ser visto. O próximo passo foi a televisão. Em 1989, apareceu em 2 episódios da série The New Lassie. Depois, pequenos papéis em Santa Bárbara e The Outsiders. Ainda que as aparições fossem curtas, Leonardo deixava uma marca. Tinha presença de cena, e isso não passava despercebido. Sua primeira grande chance na TV veio com a série Parenthood, onde interpretou Gary Buckman, um adolescente problemático. Para esse papel, Leonardo estudou cuidadosamente a versão anterior do personagem, interpretada por Joaquin Phoenix no filme original. A dedicação valeu a pena. Ele foi indicado a prêmios voltados para jovens talentos, e sua reputação como promissor ator mirim começou a se formar. Em seguida, foi escalado para Growing Pains, série popular na época, onde interpretava Luke Brower, um garoto de rua que era acolhido pela família protagonista. Embora a audiência do programa não tenha aumentado como os produtores esperavam, a performance de DiCaprio foi elogiada. Ele já demonstrava maturidade emocional e uma capacidade rara de transitar entre humor e drama, algo incomum para sua idade. Enquanto muitos viam apenas um garoto bonito na tela, os diretores e roteiristas já começavam a enxergar algo maior, um talento cru, intenso, pronto para ser lapidado. Leonardo DiCaprio ainda era um nome pequeno em meio a um mar de jovens atores, mas a semente estava plantada, e não demoraria muito para que ele deixasse de ser apenas uma promessa para se tornar um fenômeno. A grande virada na carreira de Leonardo DiCaprio aconteceu como um daqueles encontros que mudam tudo. Ele tinha apenas 18 anos quando foi escolhido para estrelar This Boy's Life, O Despertar de um Homem, ao lado de ninguém menos que Robert De Niro. Para um jovem ator ainda no começo da jornada, era como ser convocado para jogar uma final de campeonato mundial logo na estreia. Leonardo interpretava Tobias "Toby" Wolff, um adolescente rebelde que enfrentava a rigidez e os abusos do padrasto, interpretado por De Niro. Era um papel complexo, cheio de nuances emocionais, e não havia espaço para erros. O diretor, Michael Keaton Jones, sabia disso. Ao perceber que Leonardo ainda era cru nos bastidores, adotou uma postura rígida para ensiná-lo a lidar com o ambiente de filmagem. DiCaprio, em vez de recuar, absorveu tudo como uma esponja. Estava determinado a provar que merecia estar ali, e conseguiu. A química com De Niro era palpável. A tensão nas cenas, real. Críticos começaram a prestar atenção naquele garoto magro e expressivo, com olhos que pareciam carregar mais história do que sua idade permitia. Não era apenas mais um jovem bonito em busca da fama. Havia talento ali, e dos grandes. Mas foi no ano seguinte que Leonardo DiCaprio deixou de ser uma promessa para se tornar um nome respeitado em Hollywood. Em Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador, ele viveu Arnie Grape, um jovem com deficiência intelectual que depende dos cuidados do irmão mais velho, interpretado por Johnny Depp. A atuação de DiCaprio foi tão convincente, tão sensível e humana, que muitos espectadores chegaram a acreditar que o ator realmente tinha uma condição especial. Sua performance tocou corações e impressionou a crítica. Ele foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante, sua primeira indicação da Academia, aos 19 anos, e com isso, conquistou algo raro: o respeito da indústria e a admiração do público em um único movimento. Leonardo DiCaprio não era mais apenas o menino que fazia comerciais ou aquele loirinho da TV. Ele agora era um ator de verdade, alguém capaz de mergulhar em papéis difíceis, de emocionar plateias, de dividir cena com gigantes do cinema e sair ovacionado. Aos poucos, os holofotes começaram a segui-lo de forma permanente, e o que viria em seguida o colocaria não só no topo de sua geração, mas no imaginário coletivo de milhões de pessoas ao redor do mundo. Em 1997, o nome Leonardo DiCaprio deixou de ser apenas conhecido e se tornou universal. Foi com Titanic, o épico dirigido por James Cameron, que Leonardo atravessou o oceano da fama como ninguém jamais havia feito. Interpretando Jack Dawson, um artista pobre que se apaixona por Rose, a jovem aristocrata vivida por Kate Winslet, ele se transformou no símbolo definitivo do romance no cinema moderno. Seu rosto estampava revistas, cartazes, capas de cadernos escolares. O mundo inteiro parecia ter se apaixonado por ele de uma vez só. O impacto de Titanic foi colossal.
O filme quebrou recordes de bilheteria, se tornou o maior sucesso da história até então e conquistou 11 estatuetas do Oscar. Mas para Leonardo, o sucesso não veio apenas em forma de reconhecimento. Veio com um preço. De um dia para o outro, ele perdeu o anonimato. Não podia mais caminhar pelas ruas sem ser seguido por multidões. Sua vida pessoal passou a ser alvo constante de revistas e fotógrafos. E o mais delicado, sua imagem ficou colada ao estereótipo do galã romântico, algo que ele nunca buscou e que, na verdade, temia. DiCaprio sempre foi um ator em busca de profundidade, de papéis que desafiassem seu talento. Ele sabia que se deixasse a indústria moldá-lo apenas como o lindo do Titanic, corria o risco de ficar preso em papéis superficiais por toda a vida. Então, num movimento que poucos esperavam, Leonardo deu um passo atrás. Pausou momentaneamente sua carreira e se afastou da pressão do estrelato. Quando retornou, não foi para repetir fórmulas. Ele estava em busca de personagens com peso, com histórias que pudessem expandir seus limites como artista, e foi exatamente isso que fez. Em Gangues de Nova York, 2002, encarnou um jovem em busca de vingança no submundo violento do século XIX, sob a direção de Martin Scorsese. Ali começava uma das parcerias mais bem-sucedidas da história do cinema moderno. No mesmo ano, brilhou em Prenda-me se for capaz, dirigido por Steven Spielberg, interpretando Frank Abagnale Jr., um mestre das fraudes e disfarces, mostrando leveza, charme e dor na mesma medida. Em O Aviador, 2004, foi além. Ao interpretar Howard Hughes, o excêntrico milionário obcecado por aviões e assolado por transtornos mentais, DiCaprio entregou uma das performances mais complexas e intensas de sua carreira, que lhe rendeu mais uma indicação ao Oscar. Esses papéis não apenas provaram que ele era muito mais do que um rosto bonito, mostraram ao mundo que Leonardo DiCaprio era de fato um ator em constante metamorfose, disposto a arriscar, a mergulhar fundo e a fugir de qualquer zona de conforto. Ele havia sido Jack, o herói trágico do Titanic, mas agora estava pronto para ser tudo o que quisesse, menos previsível. Se Titanic transformou Leonardo DiCaprio em uma celebridade global, foi a parceria com Martin Scorsese que o elevou ao status de ator icônico. Juntos, eles formaram uma dupla que moldou uma nova era no cinema. Intensa, provocadora e artisticamente ambiciosa. Tudo começou em 2002, com Gangues de Nova York. Foi nesse filme que os dois se encontraram pela primeira vez nos bastidores. Scorsese, já uma lenda viva, viu em DiCaprio não apenas um galã em busca de respeito, mas um intérprete faminto por desafios. E Leonardo encontrou em Scorsese um mestre, um mentor, um artista com quem poderia explorar as profundezas mais sombrias e complexas da alma humana. Nos anos seguintes, a parceria floresceu. Em O Aviador, 2004, DiCaprio encarnou o magnata da aviação Howard Hughes. Foi um mergulho profundo em um personagem atormentado por toque, fobias e megalomania. Leo não apenas interpretou Hughes, ele se tornou Hughes. Estudou gestos, desenvolveu tiques, mergulhou em registros históricos. A performance foi tão intensa que chegou a afetá-lo emocionalmente fora das filmagens. Resultado? Indicação ao Oscar e aclamação da crítica. Depois veio Os Infiltrados, 2006, um thriller policial explosivo que rendeu a Scorsese seu primeiro Oscar de direção. DiCaprio interpretava um policial infiltrado na máfia, vivendo sob constante paranoia e tensão. A cada cena, sua atuação transbordava urgência e desespero. Era como assistir alguém vivendo no limite, sem tempo para respirar. E o público sentia isso. Em Ilha do Medo, 2010, Léo deu vida a um agente federal assombrado por perdas e ilusões. O filme mergulha na mente do protagonista de forma alucinante e DiCaprio guiou o espectador por esse labirinto com uma entrega visceral, onde a fronteira entre realidade e delírio se desfazia a cada minuto. Mas foi em O Lobo de Wall Street, 2013, que ele surpreendeu até os mais céticos. No papel de Jordan Belfort, um corretor inescrupuloso viciado em poder, dinheiro e caos, DiCaprio entregou uma performance vibrante, debochada e ao mesmo tempo trágica. A cena em que tenta entrar no carro, paralisado por drogas, já é considerada uma das atuações físicas mais memoráveis da história do cinema. Apesar das indicações, o Oscar ainda escapava por entre seus dedos. Até que em 2015 veio O Regresso, e com ele, a consagração definitiva. No papel de Hugh Glass, um explorador que sobrevive a um ataque brutal de urso e é deixado para morrer por seus companheiros, Leonardo levou sua dedicação ao extremo. Filmou em condições climáticas brutais, comeu fígado cru de bisonte, mergulhou em rios gelados e enfrentou temperaturas congelantes. Não havia mais distinção entre ator e personagem. Era a dor real,
o frio real, a luta real. Dessa vez, a academia não pôde ignorar. Leonardo DiCaprio subiu ao palco do Oscar em 2016 e, com o prêmio em mãos, selou um capítulo épico de sua carreira. Um troféu? Sim, mas muito mais do que isso. O reconhecimento de uma trajetória marcada por entrega, reinvenção e coragem artística. Com Scorsese ao seu lado, DiCaprio encontrou o lugar onde podia ser mais do que um astro. Podia ser um artesão da interpretação. E é por isso que, ao longo dos anos, passou a ser visto como um dos maiores atores de sua geração. Não apenas pelo talento, mas pela intensidade quase obsessiva com que vive cada papel. Enquanto muitos usariam a fama apenas como trampolim para mais luxo e notoriedade, Leonardo DiCaprio escolheu um caminho diferente. Fora das telas, ele construiu uma identidade paralela, a de ativista ambiental, produtor visionário e voz global por um futuro mais sustentável. No auge da carreira, quando poderia simplesmente aceitar papéis e contratos milionários, Leonardo decidiu criar sua própria produtora, Appian Way Productions. Com ela, passou a ter controle sobre os projetos em que se envolvia. Produziu filmes que iam além do entretenimento, com temáticas sociais, políticas e ambientais, como O Homem da Máfia, A Origem e O Lobo de Wall Street. Também se envolveu em documentários que expunham os bastidores de crises climáticas, como Before the Flood, Antes do Dilúvio, onde aparece não como ator, mas como um cidadão do mundo em busca de respostas. Seu compromisso com o planeta não ficou restrito às câmeras. Em 1998, criou a Leonardo DiCaprio Foundation, uma organização dedicada à preservação ambiental, combate às mudanças climáticas e proteção da biodiversidade. Ao longo dos anos, a fundação financiou mais de 200 projetos em mais de 50 países, de reflorestamento a iniciativas com povos indígenas e conservação marinha. A atuação de DiCaprio foi tão impactante que, em 2014, foi nomeado Mensageiro da Paz da ONU, com foco nas questões climáticas. Em seus discursos, ele não poupou palavras, cobrou líderes mundiais, expôs dados alarmantes e alertou que a crise ambiental não é apenas uma preocupação científica, é uma emergência moral. Não podemos fingir que não sabemos, não podemos mais ser cúmplices pela inação, disse ele em uma das sessões da ONU. Foi um momento simbólico. Um ator habituado a interpretar heróis fictícios, usando sua voz para tentar proteger o mundo real. O reconhecimento veio rápido. Em 2005, a França o homenageou com o título de Comandante da Ordem das Artes e Letras, por suas contribuições artísticas e sociais. Em 2016, a revista Time o incluiu entre as 100 pessoas mais influentes do planeta, destacando não apenas sua carreira, mas seu ativismo. Com o passar dos anos, DiCaprio passou a recusar voos privados, adotou hábitos sustentáveis no dia a dia e participou ativamente de fóruns internacionais sobre o meio ambiente. E em um mundo onde a imagem pública muitas vezes se sobrepõe à ação concreta, ele escolheu fazer menos discurso de marketing e mais trabalho de bastidor. Leonardo DiCaprio mostrou que a fama, quando usada com propósito, pode ir muito além do tapete vermelho. Ele poderia simplesmente ser um ícone de Hollywood, mas escolheu ser também uma voz incômoda, ativa e necessária no século XXI. Leonardo DiCaprio sempre manteve sua vida pessoal sob um manto de discrição, mas, ironicamente, poucos aspectos de sua trajetória atraíram tanto interesse quanto seus relacionamentos amorosos. Desde os anos 1990, o nome de Leo foi associado a algumas das mulheres mais famosas e desejadas do mundo, especialmente supermodelos, atrizes e celebridades do circuito internacional. Em muitos casos, os romances eram breves, intensos e cuidadosamente afastados dos holofotes. Mas à medida que o tempo passava, um padrão começou a se formar, e a imprensa não deixou passar despercebido. Sua primeira relação amplamente divulgada foi com a modelo Bridget Hall, nos primeiros anos após o sucesso de Romeu mais Julieta. Em seguida surgiram nomes como Naomi Campbell, com quem manteve uma relação curta, porém amigável, que resultou em uma amizade duradoura. Vieram depois Kristen Zhang, Amber Valletta, Eva Herzigova, nomes constantes nas passarelas e capas de revistas dos anos 90. Mas foi com Gisele Bündchen que Leonardo viveu seu primeiro relacionamento longo e sério. Eles ficaram juntos por cerca de 6 anos, entre 1999 e 2005. Juntos, formavam um dos casais mais admirados do mundo da moda e do entretenimento. Viajavam, engajavam-se em causas ambientais e frequentavam grandes eventos. Ainda assim, o relacionamento chegou ao fim. Em seu livro, Gisele revelou que começou a buscar mais propósito em sua vida, enquanto Leo, segundo ela, permanecia no mesmo lugar emocional.
Pouco tempo depois, iniciou outro relacionamento marcante com a modelo Bar Refaeli. Foram 5 anos entre idas e vindas, com aparições públicas em jogos de basquete, viagens e eventos sociais. Mas, mais uma vez, a relação terminou antes de dar um passo mais sério. Com o passar dos anos, outros nomes ocuparam as manchetes. Blake Lively, com quem teve um breve, mas intenso romance em 2011. Erin Heatherton, Tony Garn, Kelly Rohrbach, Nina Agdal, todas modelos, muitas delas ligadas a Victoria's Secret, e todas com um detalhe que se tornou alvo de atenção constante da mídia: a diferença de idade. Conforme Leonardo envelhecia, seus relacionamentos pareciam seguir um cronômetro invisível. Nenhuma parceira passava dos 25 anos enquanto ele se aproximava dos 40. Isso gerou memes, críticas e especulações. Ainda assim, ele nunca respondeu diretamente. Preferia deixar as manchetes passarem, como o vento que sopra e logo se dissipa. E então surgiu Camila Morrone. Filha de atriz argentina e enteada de Al Pacino, Camila parecia diferente. Mais discreta, com interesses próprios no cinema e na arte, ela e Leonardo ficaram juntos por cerca de 5 anos, um dos relacionamentos mais duradouros da vida do ator. Enfrentaram comentários maldosos sobre a diferença de idade, mas permaneceram unidos. Camila chegou a responder publicamente dizendo: "Existem muitos relacionamentos com grande diferença de idade em Hollywood. Qual o problema em amar alguém mais velho?" O relacionamento parecia sólido. Foram vistos juntos em premiações, viagens e reuniões familiares. Mas, em 2022, a relação chegou ao fim de forma silenciosa. Sem escândalos, sem declarações. Apenas o fim de mais um capítulo. Pouco depois, o nome de Leonardo começou a ser associado à modelo italiana Vittoria Ceretti. Jovem, bem-sucedida, com carreira consolidada no mundo da moda, ela parecia mais do que um affair. Foram vistos juntos em eventos, viagens e até em reuniões com a família dele. Mas mesmo diante da proximidade, fontes próximas a DiCaprio garantem: casamento não está em seus planos. O padrão persiste. E com o tempo, virou tema de debate, piada na internet, manchete repetida. Mas talvez, no fundo, Leonardo nunca tenha tentado esconder nada. Talvez ele apenas não acredite no tipo de amor que exige contrato e aliança. Seu coração inquieto continua a bater fora do ritmo esperado de Hollywood. E talvez seja exatamente isso que o torna tão fascinante. Um homem que escolheu viver sob seus próprios termos, inclusive no amor. Durante anos, Leonardo DiCaprio foi associado a relacionamentos breves, discretos e quase sempre com mulheres do universo da moda. Mas algo mudou quando ele conheceu Camila Morrone. Diferente de muitos dos nomes anteriores, Camila não era apenas uma modelo, era também atriz. Filha da atriz argentina Lucila Solá e enteada de Al Pacino. Inteligente, reservada e com ambições próprias no cinema, ela parecia trazer algo novo à vida de Léo. O relacionamento começou em 2017, quando Camila tinha 20 anos e Leonardo 43. A diferença de idade imediatamente virou assunto. A mídia, os fãs, os comentaristas de internet, todos pareciam ter uma opinião sobre o casal. Mas ao contrário do que muitos esperavam, o relacionamento não foi um romance passageiro. Durou 5 anos. 5 anos de viagens juntos, momentos íntimos longe dos flashes e aparições públicas pontuais. Eles estiveram presentes, por exemplo, na cerimônia do Oscar de 2020. Embora tenham chegado separadamente ao tapete vermelho, sentaram-se lado a lado no salão principal. Um gesto simples, mas cheio de significado. Estavam confortáveis um com o outro, e com a discrição que sempre marcou a vida pessoal de DiCaprio. Camila, por sua vez, não ficou em silêncio diante das críticas sobre a diferença de idade. Em entrevistas e nas redes sociais, foi direta. Disse: "Existem tantos relacionamentos em Hollywood e na história do mundo, com grandes diferenças de idade. Eu acho que qualquer um deveria poder namorar quem quiser." Em outro momento, postou um vídeo respondendo a comentários maldosos no Instagram. "As pessoas são tão cheias de raiva e ódio por gente que elas nem conhecem." Demonstrou maturidade e personalidade forte, qualidades que conquistaram muitos admiradores. E havia outros sinais de carinho silencioso. Em uma publicação, Camila compartilhou uma foto sua em uma ilha tailandesa chamada Koh Phi Phi, o mesmo local onde DiCaprio filmou A Praia, em 1999. Pequenos gestos que mostravam que havia sim conexão e história entre os dois. Mas como tantos outros relacionamentos anteriores, esse também teve um fim. Em agosto de 2022, após 5 anos juntos, o casal decidiu seguir caminhos separados, sem drama, sem escândalo, apenas silêncio. Um término maduro, mas que reforçava algo que já parecia evidente. Leonardo DiCaprio parecia traçar uma linha invisível entre a vida a dois e o compromisso definitivo. Para muitos fãs, Camila representava a chance de ver DiCaprio quebrando seu padrão, assumindo uma relação duradoura.
talvez até pensando em formar família. Mas o final silencioso dessa história trouxe de volta uma realidade já conhecida. A resistência de Léo à ideia de casamento permanece firme. Ainda assim, o relacionamento com Camila Morrone foi especial. Não apenas pela duração, mas pela forma como eles se apoiaram, enfrentaram a pressão externa e mantiveram a relação longe dos escândalos. Foi talvez o mais próximo que Leonardo DiCaprio já chegou de um felizes para sempre. Mas como tudo em sua vida amorosa, o roteiro mudou antes do terceiro ato. Após o término discreto com Camila Morrone, Leonardo DiCaprio, como de costume, voltou a ser alvo de especulações. Mas em pouco tempo, um novo nome começou a ganhar força nos bastidores de Hollywood: Victoria Ceretti. Modelo italiana de reconhecimento internacional, Victoria começou a carreira aos 14 anos e rapidamente se tornou uma presença constante nas passarelas mais prestigiadas do mundo, representando marcas como Versace, Gucci, Balenciaga e Alexander McQueen. Não era apenas mais um rosto bonito, era uma mulher de personalidade forte e presença marcante no mundo da moda. Foi no Festival de Cannes de 2023, durante a estreia do filme Killers of the Flower Moon, que os rumores ganharam corpo. Leonardo e Victoria foram vistos em clima de intimidade em mais de uma ocasião e logo depois foram flagrados juntos em Nápoles, na Itália, trocando risos, gestos carinhosos e conversas ao pé do ouvido. Os paparazzi não perdoaram. As imagens se espalharam. O romance, até então especulativo, ganhava cada vez mais consistência. Mas o que realmente chamou a atenção da mídia foi outro detalhe. Victoria foi vista com a mãe de Leonardo. Para muitos, esse simples encontro já indicava que o relacionamento era sério. Afinal, DiCaprio é conhecido por manter sua vida pessoal longe dos holofotes e raramente mistura relacionamentos com o núcleo familiar. Estaria ele, finalmente, disposto a dar um passo além? A curiosidade aumentou ainda mais quando Victoria apareceu usando um anel de diamante no dedo anelar. Bastou isso para que surgissem rumores de noivado. Manchetes explodiram. Será que Leonardo DiCaprio finalmente vai se casar? Uma pergunta repetida há décadas, mas que sempre ressurgia com nova força a cada novo romance. No entanto, a resposta veio rápido. Fontes próximas ao casal desmentiram a história. O anel, segundo amigos de Victoria, fazia parte de sua coleção pessoal desde antes mesmo de conhecer Léo. E mais, segundo as mesmas fontes, DiCaprio está feliz ao lado dela, sim, mas continua firme em sua decisão de não se casar. Uma fonte anônima chegou a declarar à imprensa: Léo é apaixonado por ela, mas ele não vê o casamento como algo necessário. Para ele, compromisso não precisa de documento ou cerimônia. Outra fonte reforçou a ideia de que Victoria está determinada a fazer a relação dar certo. Ela teria, inclusive, se aproximado de aspectos mais íntimos da vida de Leonardo. Sua rotina, seus gostos excêntricos, seu lado reservado e até nerd, como alguns amigos descrevem. Mas apesar do clima positivo, o compromisso com o altar continua fora de cena. E assim, mais uma vez, Leonardo DiCaprio parece seguir o mesmo roteiro: amar sem prometer, viver intensamente sem formalizar. A história com Victoria pode até ser mais longa, mais profunda, talvez até mais significativa, mas segundo todos os indícios, não deve terminar com votos e alianças. Aos olhos do mundo, pode parecer incomum, mas para Leonardo, essa é apenas mais uma escolha entre tantas que ele fez ao longo da vida: seguir o próprio caminho, mesmo que fora das convenções. Durante décadas, Leonardo DiCaprio evitou falar sobre casamento, filhos ou qualquer forma de vida convencional. Em suas raras entrevistas sobre assuntos pessoais, sempre mantinha uma linha firme: a carreira vinha em primeiro lugar. E isso nunca mudou, ou pelo menos quase nunca. Ao completar 50 anos em 11 de novembro de 2024, algo parecia diferente. Em um tom mais reflexivo, DiCaprio surpreendeu ao admitir, pela primeira vez, um desejo que muitos julgavam fora de seu radar: a vontade de ser pai. Sem rodeios ou frases ensaiadas, ele disse: acho que isso vai acontecer sim, mas é verdade, não estou ficando mais jovem. Foi uma revelação sutil, mas poderosa. Para um ator tão conhecido por evitar compromissos duradouros, essa simples frase teve o peso de um gesto simbólico. De certa forma, soou como um sinal de que Leonardo está olhando para o espelho do tempo e enxergando algo que antes ele preferia ignorar: o futuro fora das câmeras. Não se tratava de arrependimento, tampouco de uma guinada brusca. Era, na verdade, o eco de uma maturidade que chega sem fazer barulho. Uma reflexão tranquila, talvez inevitável, de alguém que viveu intensamente, conquistou tudo o que queria na carreira, mas agora começa a imaginar um novo papel: o de pai.
Fontes próximas a ele reforçam a ideia de que Leonardo continua avesso ao casamento tradicional, mas não descartaria formar uma família de outras formas. A presença constante de crianças em seu círculo de amigos próximos, sua relação com os filhos de colegas como Tobey Maguire e até mesmo o carinho com que trata jovens atores nos bastidores, indicam que ele tem, sim, afinidade com esse universo. Mas para alguém que sempre foi guiado pela liberdade, o grande desafio talvez não seja amar, mas assumir um papel fixo que possa, de alguma forma, limitar seu movimento. E é aí que está a questão. Será que a paternidade para Leonardo virá nos moldes tradicionais? Ou será mais uma escolha fora da curva, assim como tudo em sua vida? Independentemente de quando ou como isso aconteça, o simples fato de ele ter falado sobre o assunto já marca um novo capítulo. Um Leonardo DiCaprio mais maduro, talvez mais consciente de que o tempo não para, nem mesmo para os maiores ícones de Hollywood. E para o homem que nunca se casou, nunca teve filhos e sempre correu na contramão das expectativas. Esse desejo de ser pai pode não ser uma mudança completa de rumo, mas sim uma nova estrada se abrindo, lenta e silenciosamente. Ao longo de sua vida, Leonardo DiCaprio foi associado a muitos rostos, muitas histórias, muitos romances. Mas se há uma relação que ele nunca abandonou, e talvez a única que tenha realmente durado, foi com o cinema. Fontes próximas ao ator sempre foram claras. Quando Leonardo começa a se envolver emocionalmente com alguém, tudo parece ir bem, até que o trabalho chama. E quando isso acontece, ele mergulha de corpo e alma. O mundo exterior desaparece. A pessoa com quem ele está, por mais especial que seja, acaba ficando em segundo plano. É como se houvesse dentro de DiCaprio um chamado irresistível, um compromisso absoluto com a arte de interpretar. Ele mesmo já admitiu em entrevistas que precisa se desligar de tudo ao seu redor quando está em processo de criação. Estuda obsessivamente, se prepara com intensidade e vive seus personagens de forma quase devocional. Foi assim com O Regresso, quando suportou frio extremo e comeu fígado cru. Foi assim com O Aviador, quando mergulhou no colapso psicológico de Howard Hughes. E foi assim com cada filme que fez com Scorsese, cada cena em que se entregou sem reservas. Segundo amigos e colegas de profissão, Leonardo não sabe atuar pela metade. Ou ele vive o personagem por completo, ou não aceita o papel. E talvez seja justamente aí que reside a explicação para sua resistência ao casamento. Para muitos, dividir a vida exige rotina, estabilidade, previsibilidade. Mas Leonardo sempre viveu de personagem em personagem, de set em set, muitas vezes isolado, outras vezes emocionalmente exausto. A estabilidade que o casamento exige, ele encontra nas páginas de um roteiro. O compromisso que se espera de um marido, ele dedica ao diretor, ao personagem, ao filme. Uma fonte próxima resumiu bem. A verdadeira paixão de Léo nunca foi o amor romântico, foi o cinema. Isso não significa que ele não ame, mas o amor dele por atuar está em outro nível. É quase religioso. E olhando para sua trajetória, essa afirmação faz sentido. Leonardo DiCaprio não se casou com nenhuma mulher, mas se casou sim, com sua arte. E talvez por isso, cada relacionamento que tentou construir esbarrou nesse mesmo obstáculo invisível. A intensidade com que ele vive seu trabalho. Para Léo, filmar não é apenas uma profissão. É vocação, é entrega, é o lugar onde ele se encontra, se dissolve, se transforma. É claro que o futuro ainda pode surpreender, mas se há algo que ficou claro ao longo das décadas, é que Leonardo nunca se curvou às expectativas sociais. Ele escolheu trilhar um caminho próprio, e nesse caminho, o altar nunca foi prioridade. O palco, sim, as câmeras, os personagens, a transformação. Essa foi, e talvez sempre será, sua grande história de amor. Leonardo DiCaprio nunca seguiu o roteiro esperado de uma estrela de Hollywood. Enquanto outros buscavam holofotes constantes, ele preferia os bastidores. Enquanto muitos construíam famílias públicas e relacionamentos sob os flashes, ele escolheu o silêncio e, dentro dele, uma vida moldada por decisões fora do padrão. Ao longo de sua jornada, DiCaprio construiu uma carreira impecável. Foi astro adolescente, galã global, ator de prestígio, produtor influente, ativista engajado. Mas por trás de cada personagem, havia um homem que sempre preferiu a verdade ao espetáculo, a intensidade ao protocolo, a liberdade à tradição. Sim, o casamento talvez nunca venha. Talvez ele nunca use aliança no dedo. Nunca diga sim diante de um altar. Nunca viva uma união que se encaixe nos moldes tradicionais. Mas isso não o torna incompleto. Pelo contrário, o que DiCaprio fez foi redesenhar o que significa viver com propósito. Ele foi Jack em Titanic, Howard Hughes em O Aviador, Hugh Glass em O Regresso.
E acima de tudo foi Leonardo, o homem que se entregou à arte, que usou sua fama para lutar por causas ambientais, que recusou se enquadrar só para agradar. Nem sempre compreendido, muitas vezes julgado, Leonardo nunca explicou demais. E talvez seja essa uma das maiores virtudes em um mundo onde todo mundo quer se justificar. Ele apenas vive, do seu jeito. Seu legado já está escrito, não em alianças ou manchetes de casamento, mas nas telas do cinema, nas florestas que ajudou a proteger, nas ideias que provocou. E se no final das contas, sua maior história de amor for com a liberdade, então que bela história essa tem sido. Leonardo DiCaprio construiu sua vida longe das convenções. E talvez por isso continue sendo um dos nomes mais fascinantes do cinema. Mas agora, a pergunta fica para você. Você acha que Leonardo ainda pode mudar de ideia sobre o casamento? Acredita que ele será pai, mesmo sem seguir os caminhos tradicionais? Ou talvez, tudo isso seja apenas o reflexo de um homem que sabe exatamente o que quer e não tem medo de viver à sua maneira? A gente quer saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe sua visão sobre essa jornada inesperada. Curta o vídeo se essa história te emocionou ou fez você refletir. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias sobre os grandes ícones de Hollywood, porque no fim das contas, as melhores histórias são aquelas que nos fazem pensar e sentir. Nos vemos no próximo vídeo.